porque eles testaram Pablo Marçal nessa pesquisa. Pablo Marçal, coach, né, gente? Teve toda aquela repercussão lá atrás. Ele se candidatou para a Prefeitura de São Paulo. Combativo ali, foi muito... Chegou perto, né? Eu chamo de poltergeist. Pablo Marçal é o poltergeist da eleição. Ele chega assombrando, ele chega dando medo e ele chega bagunçando, os copos voam sem a gente saber por quê, as cadeiras voam sem a gente saber por quê. Que diga, até tá usando como slogan de campanha, né? Cadeirada na corrupção. Cadeirada da Atena que vem aí a candidato para... Eleição para federal é um barato também, vamos ser sinceros. A eleição é um barato, a gente... Mas falando do Marçal, claro. Mas falando do Marçal, eu tô aqui pescando, porque é isso, é número para não errar para vocês, viu, gente? A pesquisa testou o nome de Marçal pela primeira vez. E aí, ele aparece, sabe com quanto, gente? Com 2% das intenções de voto. É muito pouco. Mas é muito pouco quando a gente compara do fenômeno Marçal, eu não sei se você vai concordar comigo, de lá de 24, de lá da Prefeitura de São Paulo, esse fenômeno de rede social, esse cara dos cortes, né? Então, a minha avaliação é de que é um número bem menor, mas assim, também a gente tem que levar em conta que as pessoas não têm certeza se a candidatura vai sair ou não. O que a gente está percebendo é que pode não sair a candidatura. Então, isso também conta na hora do eleitor decidir ali, se perguntar, pô, ele vai ou não sair para ser candidato? Mas o que você achou desse número? Olha, em 2024, o Pablo Marçal não foi ao segundo turno por 50 mil votos em São Paulo, que é o maior colégio eleitoral do país. Então, foi um resultado muito significativo. Agora, a primeira coisa que eu gosto sempre de lembrar quando a gente fala de eleição em São Paulo, eleição municipal na capital, que é a eleição que mobiliza mais atenções por ser o maior colégio eleitoral. Mas é necessário separar o que é eleição em São Paulo, que é uma megalópole de 12 milhões de habitantes, com 22 milhões de habitantes na zona metropolitana, do que é o Brasil. O Brasil não é São Paulo. O Brasil tem as suas peculiaridades e São Paulo tem as suas peculiaridades e são diferentes entre si. Então, o fato de você ser bem-sucedido em São Paulo não quer dizer que você vai ser bem-sucedido em uma eleição nacional. João Dória que o diga. João Dória foi eleito prefeito em São Paulo em primeiro turno em 2016, fez um bom resultado na eleição a governador de São Paulo em 2018 no Bolsodória e chegou em 2022 ali, sequer conseguiu convencer o próprio partido de que deveria ser candidato. Então, eu acho que tem essa peculiaridade. A outra peculiaridade que eu aponto, inclusive em uma análise que eu soltei na coluna hoje, é entender o cenário que a gente tinha na eleição de 2024 em São Paulo e o cenário que a gente tem hoje. Em 2024, Pablo Marçal entrou na eleição e ele tinha como opositores, né, como rivais na eleição, Guilherme Boulos, que representava a esquerda. Tinha Tabata Amaral com a sua social-democracia ali, uma centro-esquerda, né, baseada na social-democracia. Você tinha o Datena, que é um candidato, vamos falar assim, talvez mais ao centro, hoje está com Lula, mas com um discurso muito forte na segurança pública. E você tinha o Ricardo Nunes, que é essa figura tipicamente da fauna paulista, que eu brinco, que é o centrão que se descobre bolsonarista na véspera da eleição. Como, por exemplo, nós temos André do Prado hoje concorrendo ao Senado com apoio dos bolsonaristas em São Paulo. É uma figura de centrão, uma figura de centro, que se criou em um partido de centro e que hoje busca o bolsonarismo como forma de atrair votos. Pablo Marçal entra naquela disputa justamente falando com o eleitorado, expressando a revolta da população com a política convencional, contra esses dois grupos que dominaram a política nacional e paulista talvez desde a Constituinte de 88, e ele entra expressando esse desprezo, expressando essa revolta, expressando essa raiva que uma parcela considerável do eleitorado sente pela política tradicional. Foi assim que Jair Bolsonaro foi eleito em 2018, não nos enganaremos. Jair Bolsonaro foi eleito em 2018 com aquela estética cafofo do Osama, pregando contra a política. Depois, já no governo, que ele olha e fala assim, eu sempre fui centrão. Mas em 2018, Bolsonaro era oposição a tudo isso que está aí. Augusto Heleno cantando, se gritar pega centrão, não fica um, meu irmão. Pablo Marçal entra na campanha se expressando como, vamos dizer assim, com um discurso muito mais próximo do bolsonarismo do que Ricardo Nunes, e mais do que isso, desprezando todas as regras de convivência que a gente está acostumado na eleição. Tá falando aí de a eleição X, eleição tal, o povo vai descobrir sua idade, viu?
Mas Porque na eleição tal, vamos descobrir que você está cobrindo há 20 anos, né? E vamos descobrir. A minha primeira eleição foi em 2014, foi a minha primeira eleição cobrindo a eleição como jornalista, então aí vocês fazem as contas que eu devo ter me formado um pouco antes ali. Então vai aí ver, a gente vê. Mas a cara não disfarça. Até parece, viu, Gustavo? Agora, só para jogar para claro. você de novo, então, Milena, assim, quando o Marçal chega agora na eleição nacional, ele tem um cenário diferente, porque agora você tem alguém com sobrenome Bolsonaro. E mais do que isso, lembrar, o pobre Pablo Marçal, nas entrevistas que ele deu nos últimos dias aí, falando palavrão, xingando, já trazendo suas cadeiradas à tona aqui, ele admite que entrou na eleição para ajudar Flávio Bolsonaro. Né? Como se Flávio Bolsonaro precisasse de um cavaleiro branco que venha ao seu socorro. Ele vem dizendo, eu tô ajudando o Flávio Bolsonaro nas redes sociais. Ele vinha falando isso, agora ele resolveu ajudar se candidatando, né? E bagunçando as regras. Claro. O Pablo Marçal tá para levar os limites da eleição até onde a gente nunca viu antes. Claro, com certeza. É isso, estamos vendo ameaças de Pablo Marçal ir ao debate no domingo para bagunçar, para ficar na porta da TV Bandeirantes, que vai realizar o debate, gente, para fazer bagunça, para provocar. Então, assim, o quanto isso ajuda Flávio Bolsonaro? Talvez ajude Flávio Bolsonaro a passar uma imagem de moderado. E tem um ponto também que eu acho que, embora ele seja muito seguido em rede social, e a direita vai muito bem em rede social, o Nicolas é a prova viva disso, mas em alguns cenários, candidatos que têm muitos seguidores não necessariamente refletem nas urnas, né? Alguns cenários, com o Nicolas, sim, com a direita tem mais seguidor ali, mas em alguns candidatos a gente não vê isso, né? Que eu acho que prova simplesmente que para você ter muitos seguidores não quer dizer que você vai ter muito voto. Você precisa saber transformar esses seguidores em munição para a eleição. E munição para a eleição é voto. A gente, para deputado federal, talvez você consiga diluir um pouco mais isso, porque a eleição, você precisa, dependendo do estado, você precisa às vezes de 100 mil votos, 150 mil votos para garantir uma candidatura. Agora, em uma eleição nacional, você precisa do discurso, você precisa que o eleitor olhe para você, se identifique e que olhe para você de um jeito assim, esse cara entende o que eu estou passando e por ele entender o que eu estou passando, ele vai resolver a minha vida. Hoje, talvez quem melhor faça isso ainda é o Lula. Por isso que o Lula tem uma força tão grande, porque a pessoa, seja do interior do Rio Grande do Sul, ao sertão do Nordeste, passando aqui pelo Centro-Oeste, à cidade de São Paulo, à cosmopolita cidade de São Paulo, ao Rio de Janeiro, muitos eleitores olham para o Lula e falam, o Lula entende o que eu estou passando, o Lula tem o discurso de que ele entende as minhas dificuldades e ele vai trabalhar para melhorar isso. Jair Bolsonaro conseguiu capitalizar isso em 18. Agora, com 2% na pesquisa, Marçal não parece ter feito nenhum impacto, nenhum impacto. Assim, Lula quase não mexeu, Flávio Bolsonaro permaneceu, Ronaldo Caiado permaneceu, Renan Santos também subiu um ponto percentual, Ronaldo Caiado subiu um ponto percentual. Renan Santos, que por sinal não quer dizer que parece com Pablo Marçal, né? Ele já tem dito assim em algumas entrevistas que ele não é o Pablo Marçal, que é diferente, que ele não quer estar ali no mesmo... Porque o projeto dele é diferente do Pablo Marçal. O projeto do Renan Santos é ter um partido que concorra em 2030, que concorra em 2034, que concorra às prefeituras. O projeto dele é para 2030, né? O Pablo Marçal tem outras perspectivas, aparentemente. Inclusive perspectivas talvez até de vender curso, crescer a venda de cursos dele e tal. O Renan Santos, não. O Renan Santos é líder de um movimento que vem desde o impeachment da Dilma, que conseguiu formar um partido, algo que Jair Bolsonaro não conseguiu, e que concorde ou discorde das ideias dele, é um partido que está se mostrando uma ideologia. Eu sempre falo, para mim, o Renan Santos é o candidato que talvez melhor esteja entendendo o tabuleiro, que melhor esteja entendendo esse tabuleiro não, porque a gente hoje, eleição não é mais tabuleiro, eleição é videogame. É o melhor, é o candidato que mais entende o que está acontecendo. Ele talvez só não tenha as ferramentas necessárias para jogar nesse momento, mas que ele entende, que ele está olhando ali... Eu acho que ele sabe que a eleição dele é para 30, Gustavo. Mas nenhum candidato vai falar, vai abrir Vai falar isso, não. Vai abrir. Nossa, eu tô fazendo aqui, construindo para 2030. Se acontecer uma hecatombe, ele tá ali. As hecatombes do Flávio podem acontecer. Vorkara, Dark Horse, tem várias hecatombes. É muita coisa ainda. Agora, eu recebi uma informação aqui de um integrante do Núcleo Duro ali. Núcleo Duro, gente, é quem tá ali mais próximo, fechado na campanha, né? De que a pesquisa bateu com as tracks dele.
trackings também são pesquisas internas. As campanhas, gente, fazem o tempo todo, o dia todo, pesquisa interna, né? E eles estão falando que bateu exatamente o mesmo número que eles estavam esperando. Então, essa pesquisa não surpreende aí os aliados do presidente Lula. Isso é uma repercussão de agora, que uma fonte me captou aqui, eu estou falando já para vocês, mas de que era o número que eles esperavam. Eles dizem que não conseguem sentir efetivamente tanto impacto de Lulinha e Marcola, assim, e que a equipe de Flávio, segundo eles, né, achou até que passaria, assim, e tal, mas que está completamente dentro do esperado. E é o que está, não apenas a pesquisa da Datafolha, mas a pesquisa da Datafolha de julho e outras pesquisas também têm mostrado resultados muito parecidos. 4 pontos para cá, 4 pontos para lá, 2 pontos para cá, 2 pontos para lá. A sensação que dá é que essa vai ser uma eleição bem morna de primeiro turno, uma eleição que tudo vai caminhar desse jeito, com Lula garantindo esses 47, 48, 45, Flávio Bolsonaro garantindo esses 43, 44, 45, os dois vão para o segundo turno e daí talvez esquente as coisas, porque me parece que já temos um eleitorado bem consolidado para o Lula, um eleitorado bem consolidado para o Flávio. Quem vai votar em Flávio vai votar em Flávio, quem vai votar em Lula. É uma eleição completamente polarizada. A ponto de que nenhum dos dois quer participar de debate. Exatamente, o que é uma grande aí, né? Inclusive hoje a equipe da campanha do presidente Lula avisou a Band, efetivamente, reportagem da Folha de São Paulo, mostrando que avisou efetivamente de que não vai participar dos debates. Não vai, que o presidente Lula não vai. E se Lula não vai, a avaliação de Flávio é essa. Se Lula não for, eu não tenho por que ir, porque eu não vou ficar apanhando lá sozinho, né? É uma eleição à parte dos dois. É uma eleição à parte. Agora, o que essa ausência dos debates, assim, dos políticos, o que você acha, assim? Porque eu penso que o debate é um momento ali. Tudo bem que os últimos debates viraram palco de briga, cadeirada e tal, mas aquele episódio da cadeirada, inclusive, interferiu muito na eleição, tá? Diga-se de passagem. Ali foi um divisor de águas na eleição do Pablo Marçal, mas você vai poder falar disso daqui a pouco. Só que o ponto que eu digo, Gustavo, é que é no debate que a gente escuta as propostas dos candidatos. Se a gente não tem mais debate, como é que acompanha essas propostas que a gente vê ali, né? O candidato discursando, o candidato se posicionando, inclusive o equilíbrio emocional do candidato, que os eleitores querem saber, né? Dos seus candidatos, dos presidentes, enfim. Então, na minha opinião, acho que se perde muito, né? A democracia perde muito mesmo com isso. O que você acha? Olha, eu sempre acho assim, o debate é uma oportunidade para os candidatos exporem suas ideias. Mas talvez o modelo de debate que a gente tem hoje no Brasil esteja ajudando muito mais a você criar cortes para as redes sociais, memes, do que efetivamente debater ideias. Os debates acabam ficando rasos, troca de ofensas, né? Você lembrou muito bem 2024. 2024 foi um debate que o Pablo Marçal fez a acusação contra o Guilherme Boulos de que talvez candidatos ali utilizassem drogas ilícitas, né? Que depois ele levou até o fim da eleição e revelou às vésperas do primeiro turno, e talvez isso tenha causado um impacto gigante na possível ida do Marçal ao segundo turno. Então acho assim, é ruim, mas como eu falo, Flávio Bolsonaro e Lula estão disputando uma eleição à parte. Eles estão disputando uma eleição já pensando no segundo turno. A ideia é jogar fechadinho, jogar, para quem gosta de futebol, jogar com as duas linhas de 4 ali, 5 atrás, 6 atrás, todo mundo marcando para não tomar gol, porque o regulamento está debaixo do braço. O importante das duas campanhas hoje é não tomar gol, é não perder o que ele já tem. Flávio Bolsonaro não quer de jeito nenhum aparecer com 37 não, no primeiro turno ele está com 33, cai para 29, 25, porque isso anima outros candidatos, anima Renan Santos, anima Ronaldo Caiado, anima Romeu Zema. Lula, então, ele quer se manter ali, sabendo ali que no segundo turno, como você bem lembrou, todos esses vão com o Flávio Bolsonaro, ninguém vai com ele precisa manter ali o máximo possível esse teto que ele atingiu para conseguir os votos válidos em um eventual segundo turno, Milena.
Agora, infelizmente, Gustavo, nosso programa está aqui, né? A gente vai ter um segundo bloco, mas esse primeiro bloco que a gente falou de pesquisa, de eleição, de cenário, está chegando ao fim. Obrigada pela sua participação. Gente, segunda-feira tem mais Panorama Eleição. A gente está aqui na TV Metrópolis, no YouTube também, corte em rede social, enfim. Esse é o programa que faz análise de cenário, que te conta os bastidores, que te conta os pontos mais interessantes de uma eleição. Então, a gente vai estar até outubro diariamente com esse programa, hoje repercutindo uma parte essa